Determine e escreva o número de soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais z igual a 10. Bom, então aqui eu vou ilustrar uma distribuição de 10 unidades entre 3 variáveis, de modo que entre as 10 unidades eu vou representar usando 10 bolinhas. Então temos aqui 10 unidades que serão divididas entre 3 variáveis, ou seja, eu vou usar aqui 2 separadores para separar as 10 unidades em 3 partes. Então eu vou colocar, digamos, um separador aqui e o outro separador aqui. E aí, a quantidade de bolinhas ou de unidades que aparecer antes do primeiro separador corresponde ao valor da variável x, entre os dois separadores correspondentes à incógnita ou à variável y, e após o segundo separador, a quantidade atribuída à variável z. Então aqui temos um exemplo de uma solução de modo que x é igual a 3, y é igual a 6 e z é igual a 1. Então, ao atribuir esses separadores aqui em outra situação, por exemplo, colocando esse separador aqui, então nós temos agora x igual a 0, o primeiro separador, antes dele não tem qualquer unidade, então x igual a 0, entre os dois separadores y igual a 3 e depois z igual a 7. Então, cada vez que nós ordenamos estes objetos, ou seja, as 10 unidades, as 10 bolinhas e os dois separadores, nós criamos uma solução em que cada uma das variáveis assume um valor inteiro e não negativo. Então, no mínimo 0 e no máximo 10 para uma dessas variáveis. Então, a quantidade de soluções inteiras não negativas corresponde, nessa situação, ao número de variações possíveis entre as ordens desses 10 objetos. Cada ordem nos dá uma solução. Então, nesse caso, o número de maneiras de nós ordenarmos, como são 12 objetos, sendo 10 unidades e 2 separadores, o número de maneiras de ordená-los é dado por 12 fatorial. Mas dividido, uma vez que temos objetos repetidos, divididos por 2 fatorial por conta dos dois separadores que são iguais entre si, e ainda multiplicado por 10 fatorial, uma vez que as unidades ou as bolinhas, as 10, são iguais entre si. Então, o número de maneiras de ordená-los é dado por essa fração, 12 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 fatorial. E aqui, simplificando, obtemos 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. 2 fatorial é 2, vezes 10 fatorial, porque aí podemos simplificar 10 fatorial com 10 fatorial. 12 com 2, 6, vezes 11. Então, existem 66 maneiras de ordenar esses 12 objetos. Como cada ordem é uma solução inteira não negativa, então o número de soluções inteiras não negativas da equação é igual a 66.